É uma enorme honra estar aqui com vocês ao longo de todo esse dia, dialogando, debatendo e discutindo de que forma juntos podemos gerar soluções que possam beneficiar toda a sociedade. Nesse nosso último encontro, conversaremos em torno da pergunta-chave: quais são os desafios e oportunidades para a inovação no cenário pós-pandemia? E temos o enorme prazer de receber duas figuras ilustríssimas: a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, que já daqui a pouquinho vai estar com a gente, e o representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento do Brasil, Morgan Doyle. Então, eu gostaria, de antes de mais nada, convidar o Morgan para pronunciar algumas palavras iniciais. Então, por favor, Morgan, a palavra é sua. Muito obrigado, Felipe. Espero que me ouvem bem. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, agradeço a oportunidade de participar desta mesa de encerramento do que é, com certeza, o primeiro de muitos fóruns de inovação em governo que o IdeaGov vai realizar. Aproveito para cumprimentar e parabenizar a secretária Patrícia Ellen e a equipe dela pela organização desse evento e do Impact também, pela visão estratégica de elencar a inovação como um dos pilares do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Priorizar a inovação aberta é também central no trabalho do grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, seja no dia a dia das nossas atividades, seja no apoio à execução do nosso portfólio. Tanto é que, para não conhecer, temos um braço exclusivamente dedicado à inovação no grupo, que chama-se o BID Lab. Convido a todos que visitem o site e saibam como lançamos mão à inovação para auxiliar nossos parceiros a superar seus desafios. Alguns dos resultados desses esforços para levantar a inovação, os governos, inclusive, foram abordados em outras das mesas hoje, mais cedo. Por exemplo, na mesa 4, falamos da metodologia que estamos construindo com o SEBRAE, para que os municípios integrem a inovação aberta em seus cardápios de ferramentas de gestão. Ficamos muito felizes em poder compartilhar essa iniciativa com os participantes desse evento. Também, neste fórum, foi lançado um toolkit para a implementação de soluções inovadoras no poder público, um material cuja construção também apoiamos. Essas são iniciativas do tipo que a gente temos orgulho de incentivar, já que temos certeza que terão resultados concretos, rápidos, lá na ponta, com vocês, né? No dia a dia do gestor, que fará seu trabalho de maneira mais eficiente, graças à inovação. Parceiros desse tipo, que ajudam os governos a fazer mais com menos e a servir melhor os seus cidadãos, é a razão do ser do BID. Nosso lema, aliás, é melhorar vidas. Por isso existimos e conta conosco sempre que tiver necessidade que sirvam para esse propósito. Em momentos desafiadores como os que enfrentamos agora, mais do que nunca, será preciso unir esforços e recorrer à criatividade e à inovação. Essas são as saídas. Essas são as saídas que a gente pode lançar mão nesse momento. Ficamos muito felizes de constatar que essa é uma visão compartilhada pela secretária Patrícia e por sua equipe. Quero destacar que no cenário da crise, não só no país, mas no mundo, o Estado de São Paulo conseguiu crescer em 2020. Né? Não temos dúvida que a priorização da inovação tem tido um papel importante nesse desempenho. Os números da Fundação SEAD, inclusive, colaboram nessa leitura. Eles mostram que o crescimento PIB paulista foi puxado pelo setor de serviços e de tecnologia, que responde por uma boa parte, 77% da economia do Estado, e cresceu quase 2% no ano passado. São dados que reforçam a importância da nova economia, não só para o futuro, mas para o presente. Por isso, estou muito empolgado em participar desta conversa agora e discutir necessidades, desafios e caminhos possíveis para que cada vez mais estados e municípios no Brasil avancem nessa agenda. Obrigado mais uma vez, estou muito ansioso para participar e ouvir as perguntas. Muito obrigado, Morgan. Boa tarde, secretária, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Morgan, tudo bem? Boa tarde. Tudo certinho.
Você entrou no momento ideal, porque agora eu gostaria de passar as palavras para você falar uma breve fala inicial, seguindo o Morgan aqui, para a gente dar início às perguntas em seguida. Muito bom, Felipe. Bom, obrigada a você aqui por todo o trabalho como diretor de inovação no Impact Hub e esse trabalho que você tem feito conosco no IdeaGov, ao Morgan por toda a parceria. A gente tem feito aqui muitos projetos conjuntos, estávamos juntos em reuniões de trabalho ontem também. O Estado de São Paulo tem uma expectativa de trabalhar cada vez mais com o BID, em todos os projetos que nós temos em andamento, e o BID tem sido aí um grande parceiro exatamente para fomentar a inovação em São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, muito obrigada pela parceria, Morgan. Eu peço desculpas aqui pelos minutinhos de atraso e da presença encurtada na live. A gente está, infelizmente, num momento extremamente desafiador no estado de São Paulo, em todo o Brasil. É um momento que nenhum de nós gostaria de estar passando, infelizmente, mas eu pessoalmente vim da iniciativa privada, da área de tecnologia também. Há 2 anos atrás estava aqui do outro lado. Jamais imaginei que estaríamos passando por isso, mas temos que honrar nosso compromisso com o serviço público e, ao mesmo tempo, não pude deixar de participar hoje com os nossos empreendedores e empreendedoras de startups aqui da área tecnológica, que tem feito tanta diferença para o nosso estado nesse momento. Inclusive, a pandemia, ela trouxe alguns choques de realidade para todos nós. Eu, em novembro de 2019, publiquei um livro em parceria com 2 grandes amigos, que é sobre a revolução digital na área da saúde, com o Cláudio Lotenberg e o Sidney Klasler. Antes de vir para o governo, eu era presidente de uma empresa de tecnologia na área de saúde, da Optum, do grupo United Health. É a maior empresa em tecnologia em saúde no mundo. E antes, consultora da McKinsey, trabalhando também com planejamento estratégico e tecnologia em governo. O que eu percebo é que quando a gente escreveu o livro, nós falávamos muito de aplicação de tecnologias exatamente para combater as desigualdades. E nós tínhamos uma possibilidade de gerar riquezas, uma retomada de crescimento do PIB no Brasil, agregando valor e melhoria de qualidade de vida até 2025 com a aplicação de novas tecnologias, com a aplicação de internet das coisas, com a aplicação de todo o trabalho que pode ser feito com Big Data, inteligência artificial. E como eu falava da área de saúde, a gente falava muito também da telemedicina e todo o atendimento remoto. Jamais imaginávamos que passaríamos pelo que estamos passando, e esses 6 anos que nós projetávamos acabaram virando 6 meses, agora 12, mas a verdade é que nós tivemos uma implementação massiva de novas tecnologias em todo o mundo e uma disrupção muito grande nos modelos de trabalho, no setor público, privado, setor social, em todos os setores. Nós estamos aqui utilizando a tecnologia Zoom. Pré-pandemia, a Zoom tinha menos de 10 milhões de assinantes. Hoje a Zoom já passou 300 milhões de assinantes. E essa mudança se deu nos primeiros 3 meses de pandemia. Então imagina, pegar um exemplo, essa tecnologia mudou a nossa forma de trabalhar, de se relacionar. É óbvio que pós-pandemia haverá uma retomada de algumas atividades, mas certamente não será como era antes. Então os modelos híbridos vieram para ficar, nenhum de nós sabe ainda como será. Mas o nosso papel na gestão pública, e exatamente nesse encontro aqui que nós temos, IdeaGov, com o Impact Hub representando essa articulação com quem entende de inovação, que foi um aprendizado do governo, Nós pegamos um projeto aqui, como podemos trazer startups para trabalhar com o governo. E tinha um projeto do Estado que era o PitGov, o BID tinha ajudado naquele momento, e nós vimos que o PitGov funcionou para gerar mobilização, engajamento, mas não funcionou para as startups serem contratadas pelo governo. Um outro ponto de feedback que nós recebemos é que o governo não é assim o melhor ator para fazer essa articulação e mobilização de ecossistemas de inovação. Então, nesse aprendizado, nós fizemos exatamente um edital para a contratação de parceiros que soubessem de inovação, e foi aí que o Impact Hub, vencedor desse edital, virou o grande articulador do IdeaGov para o governo. Um outro ponto que foi muito bem feito pelo Impact Hub foi que eles perceberam que era um projeto de tanta envergadura que eles trouxeram, inclusive, quem tinha participado do edital para estar aqui juntos. Então, nós temos aqui Brasil Lab, Instituto Telos, Artemisia, todos os grandes players desse ecossistema de inovação atuando juntos. Então, nossa preocupação hoje, ela se divide em 4 partes.
sobreviver à pandemia, né, com vacinas e inovação tecnológica. E se não fosse a tecnologia, nós não teríamos hoje o Brasil tendo tantas vacinas, porque 9 de cada 10 vacinados são do Butantan, um investimento na ciência e na inovação no estado de São Paulo. Primeiro pilar é esse, vacinação para a saída da pandemia. O segundo pilar é o mundo pós-pandemia. E nesse mundo pós-pandemia, combater desigualdades e aí entrar no terceiro pilar, que é preparar a população para esse mundo pós-pandemia, seja como trabalhadores ou como empreendedores. Em todos os lugares do mundo, e o Morgan sabe disso, o que está sendo discutido é o upskilling e reskilling da população. Já era um tema de debate pré-pandemia e que virou agora uma prioridade muito grande durante o pós-pandemia. Como é que a gente ajuda a população a se requalificar para poder se encaixar com altas chances de empregabilidade e de renda no mundo pós-pandemia. E o quarto pilar é que a gente tem a inovação como um catalisador de desenvolvimento econômico. Então, aí nós temos dentro desse quarto a atuação com tecnologia na agricultura, na indústria 4.0, nas cidades inteligentes. Nós vamos lançar mês que vem o programa de cidades inteligentes. Temos uma série de programas de indústria 4.0, temos o Centro da Quarta Revolução Industrial, lançamos com a FAPESP a nova versão do PIP e do Ciência para Desenvolvimento, para investir com empresas grandes e startups em novos programas de inovação. Lançamos na área de saúde, junto com o InovaHC, o InCube, que é onde a gente faz o trabalho de trazer essas soluções do IdeaGov para serem implementadas na prática na saúde. Lançamos o IPT Open, que agora está numa etapa mais avançada de trabalho, e o IdeaGov, que é aqui nosso grande tema hoje. São Paulo continua muito comprometido com ciência e tecnologia, não retiramos nenhum real dessa área, muito pelo contrário, estamos investindo mais e também complementando com recursos privados, e isso é o modelo que todos os países desenvolvidos estão seguindo no mundo. Morgan está aqui para comprovar também, mas nesse momento, por mais contraintuitivo que pareça, é ainda mais fundamental investir em ciência e tecnologia. E aí nós temos uma preocupação grande. Eu estou hoje como presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Ciência e Tecnologia e os recursos federais reduziram para 1/3 do orçamento de 2019. Então, hoje, São Paulo, a participação relativa de São Paulo cresceu muito no investimento em inovação no Brasil. Já era mais da metade desse investimento, hoje chega a ser 80% do investimento nacional. Então, isso é grave, é muito preocupante para os outros estados, exacerba esse cenário de desigualdade e aumenta a responsabilidade de São Paulo nessa retomada econômica e no mundo pós-pandemia. Eu finalizo minha fala inicial agradecendo ao IdeaGov e ao BID pela parceria e a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live e colocando esse reforço do compromisso de São Paulo para investir cada vez mais em ciência, tecnologia e inovação e para que sejamos referência nesse mundo na retomada pós-pandemia, principalmente referência em empreendedorismo e inovação. Muito obrigada pelo convite e pela parceria. Eu que reforço meus agradecimentos pelo tempo e disponibilidade de ambos. Eu queria apenas deixar 2 pequenos avisos aqui, só para a gente já pegar essa questão agora, que antes de começarmos as perguntas, né, para a Patrícia e para o Morgan, né? A secretária Patrícia, né, vai ter que sair às 5h30, né, decorrente de uma agenda de governo, mas o encontro continuará até 5h45, ok? Então, por isso a gente vai dar muito enfoque nas perguntas preparadas, e caso haja tempo, a gente vai pegar algumas perguntas da plateia. Mas sem mais delongas, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com a primeira pergunta que eu trago para vocês. Eu acho que a Patrícia já trouxe vários pontos dessa primeira pergunta e também fique à vontade, então, Patrícia, se você quiser complementá-las. Tá? Então, a primeira pergunta é: a pandemia da Covid-19 que vivemos hoje, infelizmente, sinaliza para outros grandes desafios que nós, como sociedade, enfrentaremos daqui para frente com certeza. Aquecimento global, poluição, novas pandemias, são exemplos desses problemas complexos que a gente vai enfrentar. Aí eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, aí fique à vontade, secretária Patrícia, para começar. Quais são os aprendizados e as oportunidades no âmbito de políticas de inovação que a gente pode tirar de aprendizado dessa pandemia que a gente está vivenciando? Posso começar? Eu acho que o primeiro ponto já era um desafio para o Brasil. Nós sempre tínhamos uma classificação nos rankings de inovação muito ruim. E um dos pontos importantes da nossa baixa classificação
era relacionado à nossa dificuldade de realizar projetos que eles chamam mission-oriented, ou seja, baseados em solução de problemas e desafios. O segundo ponto era a nossa dificuldade de criar ecossistemas mais colaborativos, com a participação do sistema público, privado e social. As empresas, até por governança corporativa, a nossa falta de estabilidade institucional, criava um cenário que piorou bastante, tá? Onde as empresas não querem ter essa interação direta com o governo, e isso se agravou muito nos últimos 2 anos. O terceiro ponto, que sempre era trazido como uma dificuldade no caso do Brasil, é a dificuldade do ambiente de negócios, né? Então, aí junta com o ranking do Business, a burocracia, né? A dificuldade de investir em projetos aqui de uma forma clara, com começo, meio e fim. E o quarto ponto era a ausência daquele, que também acho que é um resultado dos 3 primeiros, era essa dificuldade de termos recursos. Nós temos muito recurso para projetos de pesquisa básica, muito recurso depois para produtos e serviços, mas para pesquisa aplicada, onde exatamente se juntam todos esses setores, que onde a gente está falando aí do TRL, né, do risco dos projetos de 3 a 6 ali, é onde a gente sempre teve um buraco no Brasil. E a pandemia só exacerbou isso. Esses não são problemas novos, mas como todo desafio se concentrou no espaço de tempo curto, desigualdades, né, a gente tem que lidar com a maior crise sanitária, econômica e humanitária da nossa história, ao mesmo tempo, num cenário de desigualdade e ao mesmo tempo de extrema instabilidade institucional. Isso aí foi, né, juntou a fome com a vontade de comer. Então, o nosso desafio, ele foi escancarado. Então, o que eu acho que a pandemia nos ensina, e aí é trazer um pouco, né, transformar um grande desafio numa grande oportunidade. Os desafios foram escancarados, a gente tem que lidar com eles. Então, primeira coisa no pós-pandemia é mission-oriented. Vamos fazer projetos focados em problemas. Quais são os grandes desafios? Nós já sabemos quais são os grandes desafios. Temos que atuar neles. Você citou alguns. São Paulo, o governador, inclusive, participa pessoalmente de um fórum global, do Fórum Econômico Mundial, para que nós tenhamos economias, não é mais baixo carbono, é carbono zero. Nós lançamos o edital, durante a pandemia, a maior concessão rodoviária que foi lançada, a PIPA, né? Ela é uma concessão rodoviária de mais de 1.000 quilômetros e foi a primeira concessão do mundo carbono zero, onde ela traz uma meta para a empresa concessionária vencedora a emitir 0 carbono. Então, dá para fazer, mesmo num contexto tão desafiador de pandemia. Então, temos que ter claramente quais são os desafios. O segundo ponto é esse compromisso do investimento. Eu percebo na pele hoje a dificuldade de explicar no contexto de crise que ciência e tecnologia é um investimento que se paga. Então, assim, a diferença daquela discussão de CAPEX e OPEX, né? Ainda mais nesses TRL de alto risco. E aí vai para o próximo ponto. Estou falando TRL aqui, gente, assumindo que a gente está num grupo mais técnico. Tipicamente eu não uso esses termos, né? Mas TRL é basicamente o perfil de risco do projeto, né? Na fase de maturidade que ele está, o quão claro que ele já é como produto, como serviço, né? Então, o TRL é de risco médio, que envolve pesquisa já aplicada na prática, né? O risco mais alto é a pesquisa básica. A gente pega o exemplo das vacinas, né? As vacinas fase 1, fase 2 ali é pesquisa básica. Quando está em humano, já com uma comprovação de eficácia, ela entra na fase 3 ali, ela já vai para esse meio ali da pesquisa aplicada, e depois, quando ela vai produzir escala, ela já vai para outra ponta. Tá? Então, eu estou trazendo, esse talvez seja meu último ponto do aprendizado, é a importância da pesquisa aplicada. Então, um compromisso que eu vejo aí, a FAPESP, como nosso maior exemplo disso hoje. A FAPESP hoje tem um orçamento de mais de R$1 bilhão, diretamente comprometido com a tecnologia e inovação. O PIP é um projeto muito bom nesse sentido, onde a gente investe nas startups com recurso não reembolsável, e onde foi o maior salto de inovação da FAPESP foi que grande parte da pesquisa hoje, ela saiu do modelo da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Então, os nossos projetos passaram a ser desenhados, e o Ciência para Desenvolvimento é uma referência nisso,
no modelo onde, para cada real investido pela FAPESP, nós temos uma contrapartida de R$1 da empresa privada que entra no projeto e de R$1 a R$2 dos institutos que entram como custo econômico, nesse caso, entrando com recursos dos institutos. Então, um para um para dois, mas o modelo... É muito importante que o governo, quando entra com dinheiro, já entre com esse compromisso de desenhar um projeto que ele já saia com um resultado maior. Meu compromisso não é repassar o recurso. Meu compromisso é garantir que, na ponta, esse recurso se traduza em inovação, desenvolvimento econômico, emprego, em tecnologia aplicada para combater a desigualdade. Então, o nosso resultado não pode ser ter a pesquisa. É igual aquela famosa história de ter citação versus a qualidade, quantidade de pesquisa realizada versus citação. Né? Então, a gente tem que ter impacto, traduzir o investimento em impacto. Se a gente conseguir continuar fazendo isso em escala no mundo pós-pandemia, eu acho que esse pode ser um legado muito positivo. Morgan, por favor. Claro, eu concordo plenamente com o que tinha colocado aqui a secretária. Realmente, eu acho que é muito necessário refletir sobre o que passamos e tirar lições para o futuro. E, sem dúvida, ela elencou várias que são centrais. Eu gostaria de focar um pouquinho numa coisa que mencionou a secretária, que já percebíamos antes da pandemia, mas realmente realçou a centralidade dele no Brasil e no mundo, que é a questão da desigualdade, né? Os problemas socioeconômicos e produtivos que eles estavam lá, mas realmente agora ganharam outra centralidade, escancararam a pandemia, a centralidade deles. Temos uma boa parte da sociedade que está trabalhando, estudando em casas, mas é relativamente pequeno. De fato, uma pesquisa publicada na última semana mostrou que 86% dos trabalhadores brasileiros não conseguem trabalhar no esquema home office. Então, gente que perdeu a renda ou precisa se expor para comprar o pão de cada dia. Esse é um problema social, mas também um problema de inovação. Quando pensamos em novas soluções, é preciso estar muito atento para esse componente e pensar, essa ferramenta ou essa tecnologia é acessível a todos? Ele contribui para reduzir as desigualdades ou as agrava? Precisamos estar muito vigilantes em cobrar essa preocupação em todas as iniciativas, ainda como foi eloquentemente descrito pela secretária, a gente tem que focar e criar essa sensação de mission-oriented pesquisa, focado em a produção de soluções concretas para temas de urgência. Mas, de fato, problemas que já estavam na pauta agora ganham outra urgência. Já vimos que uma doença que apareceu numa cidade do outro lado do mundo pode paralisar a vida inteira para todos nós. Estamos todos mais conectados, mas, enfim, outro ponto que escancarou, que também a secretária mencionou na sua resposta, é que quem inova mais, quem investe mais em pesquisa aberta, em ciência, em tecnologia, tem vantagens na hora de entrar situações de crise como esta. Aliás, no BID publicamos um estudo a meados do ano passado que ele ainda quando não tínhamos as vacinas, né, que dizia o sucesso na saída dessa crise será maior nos locais em que houver investimentos estratégicos em inovação, produtividade e ciência. E que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quem tem mais laboratórios ativos, mais cientistas, por exemplo, terá uma vantagem na produção de medicamentos, de vacinas e outras tecnologias importantes para vencer esta crise, o que virá, né? Falando agora, parece óbvio, mas no dia a dia, em meio de tantas prioridades, é fácil deixar desenvolvimento e pesquisa para um segundo plano. Investimento em inovação, ao final, é por definição um investimento de longo prazo, mas não por isso deixa de ser fundamental. Um exemplo que um pouco dá crédito para esse meu raciocínio, a pesquisa sobre RNA mensageiro, né, que tem sido tão fundamental, uma parte do corte das vacinas que saíram agora,
começou a ser desenvolvido em 1990. Naquela época, não sabíamos de Covid-19, obviamente, mas ter todo esse conhecimento acumulado durante 3 décadas permitiu fazer um desenvolvimento em tempo recorde, que foi uma façanha humana, né? O fato de ter, só para dar uma noção de ordem de grandeza, para hepatite B, a humanidade levou mais de 15 anos entre a descoberta da vírus e a comercialização da vacina. Isso foi para essa vacina no Pfizer foi 6% desse tempo, né? Então dá uma sensação do porquê, não? O mesmo raciocínio vale para a capacidade produtiva, que foi também comentada pela secretária. Ninguém imaginava que dependeríamos tanto do celular, da internet, para fazer quase tudo. Participar nas reuniões, vender, comprar produtos, resolver trâmites. Mas com a crise agora, empresas e governos já estavam os que estavam mais atualizados em termos de inovação foram os que saíram na frente. Então, uma das lições, claramente, precisamos estimular a inovação no setor público, mas também no setor privado. E, por isso, a importância do que falou a secretária da TRL, não ciência básica, mas essa ciência aplicável e articular os atores do ecossistema, sobretudo se pode ser inovação extramuro, que tem uma série de efeitos que emanem, né, ao ecossistema, é super importante. Finalmente, estimular a inovação é o caminho para o crescimento e para a produtividade. O economista Paul Krugman, que seguramente muitos aqui têm lido, tem essa frase famosa, né? Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. E ao final, a saída para o país, para o estado de São Paulo, para qualquer estado, melhorar a qualidade da vida no longo prazo, é preciso aumentar a produtividade, não tem outra. E aumentar a produtividade, a única saída é inovação. Então, eu acho que voltarmos a priorizar, ainda que seja difícil, nesse momento, é fundamental. Essa é a única maneira que possamos melhorar as vidas de todos os nossos cidadãos. E não teremos escolha a não ser inovar. Muito obrigado. Perfeito, Morgan, Patrícia, muito obrigado. Tem uma segunda pergunta aqui para vocês, que eu acho que vai bem na linha dos 2 pontos que vocês colocaram especificamente nessa questão da inovação e melhorar a vida das pessoas e também nessa questão de mission-oriented policies, né? Então, a gente sabe que inovação tem um papel central no aumento de produtividade, ganho de eficiência e competitividade das empresas. Mas quando a gente fala, né, de inovação para resolver desafios de interesse público, a gente percebe o papel do Estado, né, em direcionar os esforços do mercado em prol do valor público e social, né, que entra muito nessa lógica dos mission-oriented policies. Posto essa afirmação, eu gostaria de ouvir de vocês, e começando pela secretária, Patrícia Ellen, como vocês acham que a inovação ajuda a construir uma sociedade cada vez mais justa? Olha, eu acho que a inovação, ela... está me lembrando que eu dou muita aula de inovação em governo. O conceito original de inovação fala muito de você criar melhorias em produtos e serviços, né, para facilitar o acesso para as pessoas. E quando você expande isso no âmbito público, né, eu sempre trago uma complementação que passa por trazer aqui realmente num tripé de atuação em governo, ela precisa ou melhorar a eficiência no uso dos recursos públicos, né, ou melhorar a qualidade de vida da população, e no nosso caso, no Brasil, melhorar a qualidade de vida tem a ver diretamente com lidar com todo o nosso cenário de desigualdades, né, e o terceiro é exatamente gerar riqueza, prosperidade, melhoria de produtividade, mas são 3 pilares assim que se complementam, né, e que eles hoje a gente, infelizmente, no caso do Brasil, a gente está tendo que lidar muito com os 2 primeiros, né, na situação de urgência e emergência que a gente está vivendo. No mundo inteiro, mas a gente com um peso maior para esses 2 primeiros neste momento.
Eu acredito, inclusive, que a definição de inovação, eu acho que isso é um trabalho que vocês podem fazer também, ela precisa ser mais bem trabalhada, né? Que eu acho que a gente associou muito inovação, eu brinco com aquele coolness factor, né? Assim, aquela coisa legal, assim, é divertida, e eu adoro, né? Você vai no nosso ambiente da secretaria, tô com saudade de ficar lá o tempo todo, que é um ambiente que ele te promove a criatividade, promove a interação, promove o espírito coletivo. A inovação tem esse olhar, né? Mas eu acho que a gente tem que sair do que eu brinco do coolness factor, né? Que é o fator diversão ali, o índice do quão legal para o índice do quanto de impacto a gente tem para, de fato, melhorar a vida das pessoas. E eu acho que isso, quem inova, que já tem essa linguagem mais descontraída, mais acessível, precisa ajudar a gente também a mostrar, né, que a inovação, numa sociedade que caminha para o modelo mais coletivo, compartilhado, né, ela precisa necessariamente passar por melhorar a vida das pessoas. Né? Eu acho que algumas inovações recentes, grande parte delas melhoram a vida, mas algumas elas melhoram a vida de um grupo e pioram de outro. Né? E aí eu acho que é um pouco da consciência coletiva que a gente tem que ter. Eu sempre dou o exemplo dos veículos autônomos, né? Porque não é só a ideia, é toda a execução que precisa ter esse olhar de impacto. Veículos autônomos são mais baratos, reduzem muito os acidentes e já é uma tecnologia que poderia estar sendo aplicada em escala. Por que ela não está sendo aplicada em escala? Porque ela tem ali a quarta e a quinta pergunta que você tem que fazer, né? Quem que é o responsável legal? E a pergunta do teste de consciência. Né? Então, o teste de consciência, quando você pensa no veículo autônomo, passa por quem vai programar aquele algoritmo. Como é que você vai priorizar quem tem que ser salvo primeiro? Né? E qual que é a responsabilidade legal se houver, de fato, um acidente, por mais raro que ele seja? Então, é muito difícil, a gente não conseguiu equacionar essas questões, e só por isso, esse é o primeiro. E aí, eu tenho a pergunta do social, né, que se eu coloco isso para rodar, o que acontece com a massa de motoristas hoje que depende desse setor para pagar suas contas, para colocar comida no prato? Então, a inovação, ela passa por outras perguntas complexas, né, que vão além da pergunta se tem alguém que vai se interessar, se tem alguém que vai pagar, se resolve um problema específico, mas se ela resolver um problema específico e não resolve outros, ou pior, cria outros, né, ela não está madura o suficiente para ser implementada. Então, acho que essa visão um pouco mais ampla, ela é muito necessária, não é tão fácil de comunicar, né, mas acho que a gente precisa começar a trazer a inovação com esse olhar mais expandido, no mínimo com seus dilemas éticos e com seus dilemas também de responsabilidade legal e com os dilemas sociais, como o exemplo que eu dei aqui da empregabilidade, né, que elas trazem muitas disrupções, muitas rupturas muito rápidas, e a gente precisa ter sempre esse olhar atento para as classes que vão ser mais impactadas com as inovações. Eu já aproveito com a pergunta para me despedir. A gente está numa reunião emergencial aqui sobre a pandemia, a situação está realmente muito difícil e eu peço também para que todos tomem cuidado, para que fiquem em casa. A gente está na pior fase. Acreditem nisso, por favor. Não duvidem dos dados. A gente não está no momento de fazer da pandemia um debate de opiniões. A gente precisa salvar vidas. Não há dicotomia entre saúde e economia. E a melhor saída para todos nós agora é nos proteger com vacinas e com as práticas de distanciamento social. Então, muito obrigada a todos vocês e fiquem seguros e, se possível, em casa. Muitíssimo obrigado, secretária Patrícia, por estar com a gente hoje nessa tarde. Obrigado mesmo. Obrigada, secretária. Muito obrigado. Então passo para o Morgan, por favor, Morgan. Perfeito, Felipe. Eu gostaria de responder. No final, a pergunta tem que ver com como inovação pode contribuir para criar uma sociedade cada vez mais justa, né? Para começar, eu acho que tem uma posição filosófica, né? Eu acho que os governos existem, de fato, para criar sociedades mais justas, né? Então, um estudo que a gente fez no BID em 2019, nosso estudo carro-chefe, que chama-se Development in Americas, o DIA, que teve como tema central despesas
despesas públicas. Nessa publicação, revelou, no Brasil, ineficiências nos gastos públicos que custam mais ou menos 68 bilhões de dólares ao ano, quase 4 pontos do PIB do país. E isso, de fato, não é muito diferente dos demais países da América Latina e do Caribe. Isso quer dizer que tem muito espaço para melhorar os serviços oferecidos, sem aumentar os gastos públicos, focar eles na questão que você comentou, quer dizer, inovação para fazer uma sociedade mais justa. Então, uma das principais vectores ou eixos mediante o qual a gente pode trabalhar nesse frente é ter mais eficiência e melhorar o caminho por meio da inovação. Um exemplo para isso, as novas tecnologias, a gente já falou muito, né? Big Data, a nuvem, computação nuvem, inteligência artificial, as várias ferramentas que, de fato, estão revolucionando o mundo. O Estado pode aumentar de uma maneira muito expressiva a chamada eficiência alocativa. Isto é, o poder público consegue informações mais precisas, mais granulares, e assim pode ser muito mais certeiro na hora de aplicar os recursos. Para exemplificar, com dados fiscais, de renda, o trabalho integrado, podem ver quem realmente precisa ser socorrido durante a pandemia. Que, de fato, é um processo muito, muito importante para todo o gasto do governo fiscal em geral, em toda a região, de fazer essa focalização de uma forma muito precisa e efetiva, né? Outro ponto, a inovação e a transformação digital permitem ao Estado focar naquilo que é mais importante. Diminui a necessidade de ter grandes exércitos de funcionários na back office, né? Trabalhos de retaguarda, administrativos burocráticos. Não para exonerar eles, mas para deixar isso com as ferramentas mais novas e voltar a alocar esses recursos físicos humanos nas atividades de frente ao cliente, ao cidadão, para aprimorar aqueles serviços que realmente geram valor para o cidadão. Menos gente preenchendo as planilhas e mais pessoas, funcionários, atendendo pacientes nos hospitais, né? Então, isso é uma maneira bem simples, mas esse trade-off de tirar as pessoas de fazer coisas rotinárias, baseadas em uma tecnificação, e colocar eles para realmente incidir sobre a qualidade do serviço é fundamental. E todos os exemplos que dei, o ponto comum é inovação permite ao governo fazer o recurso público render mais. Mas também o Estado pode colocar debaixo daquele cobertor curto investimentos sociais que não cabiam no orçamento. É outra fonte de justiça, né? Construir aquela escola, aquele hospital, aquela rede de esgoto que tanto fazem falta. Ou seja, com a inovação, o Estado pode e deve conseguir fazer mais coisas com o orçamento que tem e cumprir seu papel social. Agora, a gente fala aqui sobre a inovação no setor público, mas também é importante, como tem sido salientado pela secretária, fazer algumas ressalvas. A primeira é que, para tudo isso, precisamos avançar na qualificação da mão de obra, tanto o setor público quanto o setor privado. O Brasil, segundo a pesquisa há pouco, tem um déficit de 24 mil profissionais de tecnologia por ano. É importante. Diante do desemprego que tem no país, parece até um contrassenso haver falta de profissionais em alguns setores, justamente os da inovação, que tanto potencial benefício tem. Não vamos conseguir avançar se não atacamos esse problema. E, de fato, no Grupo BID vem trabalhando para apoiar o país nesse sentido. O BID Lab, por exemplo, tem uma iniciativa muito relevante, a formação de programadoras mulheres. Enfatizo a serem programadoras mulheres para fazer minha segunda ressalva, que tem a ver com a inovação. E que, novamente, teríamos que pensar nos aspectos da inclusão quando pensamos nas tecnologias da fronteira. Como formadores de opinião e formadores de políticas públicas que estão aqui, precisamos nos
atentar para o fato de que o gap de profissionais e o gap de acesso às novas tecnologias é ainda maior entre as mulheres. Só 25% das vagas da TI no Brasil são ocupadas por mulheres. Então, realmente isso é um desafio. Apesar dos inúmeros benefícios e avanços que se tem, o setor inovação ainda traz vieses, né? Vieses da inclusão de gênero, de equidade racial, que precisam e precisamos superar. Precisam ser superados e precisamos superar. Aí eu me incluo, né? É importante todos ter essa ciência para trabalharmos juntos. As pesquisas mostram, por exemplo, que startups lideradas por homens têm cerca de 70% mais chance de conseguir financiamento. Por quê? E por terem pouca representatividade lá atrás, entre quem programa, aqueles algoritmos também acabam reproduzindo modelos equivocados da igualdade de raça ou de respeito às mulheres. Enfim, não quero me alongar muito, também quero que vocês me interpretem mal. Eu acho que a inovação é o caminho, sem dúvida, é fundamental, e não quero dizer nada que seja em contrário aos benefícios que defendemos aqui. Mas, pelo contrário, o que pleiteamos é uma visão integral, crítica e consciência da inovação, sobretudo quando usado pelo Estado, porque tem consequências reais em curto prazo para as pessoas, né? Para todos nós, para que a inovação possa, ao mesmo tempo, nos ajudar a superar as lacunas da produtividade que travam o desenvolvimento, sem deixar de lado as questões sociais fundamentais, né? Convido a todos, inclusive, que buscam na internet a iniciativa FAIRLAC. Acho que colocaram aqui no chat também. FAIRLAC é uma iniciativa que tem o apoio do BID. Nós temos lançado há algum tempo, em parceria com o setor público, privado, acadêmico, empreendedores, em prol dos usos éticos e responsáveis de tecnologias disruptivas como a inteligência artificial. Então, isso seria a minha resposta a isso, Felipe. Muito obrigado. Eu agradeço, Morgan. E uma palavra sua aí, eu acho que ela vai dar margem para fazer a última pergunta, para a gente estar encaminhando já para o final aqui da sua explanação, que tem a ver com a palavra que você utilizou foi integração, que eu acho que casa muito bem com essa última pergunta, que é justamente essa questão, né? Como é que a gente orquestrar diferentes tipos de capacidades e competências, tanto de dentro como de fora do governo, é necessário para a gente enfrentar grandes desafios de interesse público de forma inovadora, né? Você poderia relatar como é que o BID tem se articulado para organizar parcerias que promovam a inovação no setor público? Eu gostaria que você relatasse um pouco esses casos e depois também já vou te convidar para você já emendar uma fala de encerramento. Claro. Muito obrigado, Felipe. De fato, eu concordo plenamente que essa é uma agenda que não construímos sozinhos. Ninguém, né? É enorme. De fato, no BID, né? Desde 2018, começamos um programa de inovação aberto aqui no Brasil. E já até hoje, temos apoiado 22 pilotos em 13 governos estaduais e municipais, em 6 setores. E agora, pelos avanços e os sucessos, estamos expandindo essa pauta para toda a América Latina. Essa experiência e seus resultados, estamos ainda mais seguros de que a inovação aberta é, de fato, muito, muito central para enfrentar os desafios típicos de uma administração pública em diferentes áreas. Então, por exemplo, em educação, nós unimos a Fundação Lehman, que é um grande parceiro, e a organização Imaginable Futures, que leva a inovação aberta para levar um esforço de inovação aberta para o governo de Minas Gerais. O objetivo era melhorar a gestão do transporte escolar nos municípios. Parece um tema até simples, mas não é. E realmente o resultado foi ótimo. Chegamos a 5 soluções para aplicar inicialmente em 15 municípios, iniciativas que, segundo os relatos, são muito custo-efetivas, que empregam tecnologias como
georreferenciamento para otimizar as rotas, mas também dispositivos como QR Code ou Bluetooth para identificar a entrada dos alunos, uma série de outras aplicações. E realmente mudou a realidade desses sistemas de transporte. Outro exemplo, de união, né, de parcerias, que é inovação aberta. De fato, lá mesmo em São Paulo, um histórico que vem desde 2015, sim. Há 6 anos que começamos a apoiar o PitchGov, SP, né? E desde então apoiamos a implementação de vários pilotos. Você conhece isso bem, mas um deles é bastante chamativo, o projeto de integração dos sistemas de gerenciamento de medicamentos de alto custo, que permitiu uma economia e alocação justa desses insumos tão importantes para a saúde da população. Os resultados, de fato, foram tão positivos que agora o projeto foi levado a maior escala com a Secretaria de Saúde de São Paulo, com recursos nossos. Isso é um exemplo muito concreto. Em outros tempos normais, a inovação é útil, mas em tempos de crise como esta, ela é ainda mais fundamental. Isso fica comprovado com o apoio que as parcerias que temos feito com o BID Lab e os desafios de saúde, lançados, por exemplo, pelo Inova HC, uma iniciativa de inovação nos hospitais e clínicas da USP, organizado por IdeaGov, inclusive. Inova HC, a gente fez uma ferramenta com inteligência artificial para ser adaptada a ajudar os médicos a identificarem COVID-19 em radiografias. Isso foi bem ao começo da pandemia, quando ainda não existiam muitos testes disponíveis, e foi algo que foi implementado poucas semanas, só possível porque tinha aquela rede de parceria com inovação muito potente e sólida. De fato, Inova HC é uma coisa fantástica, realmente tem uma combinação de acadêmicos, de pesquisadores, de startups e tal, que faz que isso seja um centro de excelência mundial. É algo que realmente a gente aprecia muito. Sabemos que na prática, ainda mais no governo, é complexo essa realidade. Por isso, a gente comemora e celebra que estejamos aqui para pensarmos, né, como as inovações se convertem em compras públicas, por exemplo. Isso não é um elemento tão simples e, de fato, tem sido um eixo do nosso trabalho aqui no Brasil e gostaria de destacar uma iniciativa que vai precisamente nisso, porque é a união do setor público com o ecossistema. Eu falo da nossa aproximação com o Tribunal de Contas da União para desvendar e pavimentar a trilha da compra pública da inovação. Isso é uma parceria muito robusta. Já no primeiro semestre deste ano, devemos lançar um curso online sobre encomenda tecnológica tem como objetivo capacitar gestores e órgãos de controle, colocando todo mundo na mesma página. E o objetivo é incentivar o uso desse instrumento poderoso para levar inovação quando não há soluções de prateleira, que quase nunca há, né? Quando você fala realmente de inovação no âmbito setor público, muitas vezes você tem que procurar gente criativa para solucionar algo, mas não pode ir e pegar na loja, não existe, tem que se desenvolver. Mas isso apresenta uma série de desafios para o pessoal do setor público. Por isso, também estamos construindo um modelo com as entidades de fiscalização superiores e os tribunais de contas para apoiar a compra de inovação, para que eles apoiarem a compra de inovação. E isso, queremos que esse modelo seja replicável, né, para todo o país e até para outros países vizinhos. Achamos que vai ser uma solução muito prática, já estamos muito avançados nele, e que vai permitir que o gestor tenha acompanhamento ao longo do processo das entidades de controle. Então, para evitar que essa compra seja barrada ou observada, né? As duas coisas são eventualidades ruins, né? Então, eu
a lista de exemplos é extensa, mas não quero me alongar, mas quero fazer um convite, se me permite. Entrar no sítio do BID, que é iadb.org, cliquem em inscrever-se no canto superior direito e assinem para receber nossos comunicados. A gente faz um esforço, somos um banco, sim, mas somos um banco de conhecimento. A nossa principal ativo é nossos especialistas que estão trabalhando dia a dia na fronteira de conhecimento nesses temas. E a gente faz um esforço muito grande para compartilhar. Eles estão disponíveis para todos os nossos assinantes em termos de e gratuitamente, claro. Então, peço que todos considerem e se inscreverem. Então, Felipe, eu gostaria, antes de encerrar, reforçar que nós, no Grupo BID, seja pelo próprio BID ou pelo BID Lab, que é o nosso laboratório de inovação, estamos super abertos e dispostos para ajudar os gestores públicos a incorporarem a inovação em suas administrações. Entendemos que isso é fundamental, sabemos que sem inovação, sem sustentabilidade, não há desenvolvimento. Não há na velocidade e na qualidade que precisamos. Acreditamos que no Brasil, que já possui um dos ecossistemas mais dinâmicos do mundo, um ecossistema inovador, resiliente, produtivo, saltas das magnitudes que a gente procura para fazer que os serviços sejam de primeira ordem mundial são totalmente possíveis. E falamos, ao final, de investimentos que podem ser até pequenos, né? Sobretudo comparados com o retorno que dão. E da nossa parte, temos empenhado esforço para promover mecanismos que fazem chegar dinheiro a essas empresas inovadoras, como é o caso do crowdfunding, instituições com bancos de desenvolvimento, entra uma parte do capital e atrai o setor público, enfim, vários esquemas para tentar abrir e fazer que esse mercado funcione, no intuito que o ecossistema de inovação é chave como um desenvolvedor